Encantamento Disney dentro das empresas. Você já ouviu falar? Esse é o nosso assunto. Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista à Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Torres para mais um Pode à Sua Porta, que é o podcast da Dentista à Sua Porta. O nosso podcast ele sempre traz as personalidades da região. E hoje, aqui, diretamente pela rede TV Litoral, nós vamos entrevistar uma pessoa completamente diferenciada. Por quê? Porque ele tem um trabalho muito bacana que ele leva a qualidade da Disney para dentro das empresas e nós vamos entender um pouquinho mais. Mas quem é o nosso convidado? O nosso convidado ele é um professor, educador físico, trabalha também com palestras, um dos gestores de um polo universitário da Uniaselv e hoje ele vem conversar conosco sobre vários pontos. Com vocês, o ilustre professor Anselmo Souza. Bem-vindo, meu amigo. Ô, professor, obrigadão pelo convite, né? É muito bacana poder participar desse processo, desse produto que já está consolidado, né? Que é o Pôr à Sua Porta. Então, a gente já viu passar por aqui várias pessoas com histórias ligadas à sua cidade, à sua rotina dentro da sua cidade, como construiu sua história. Então, para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês. Não, nós que agradecemos. Hoje o Pôr à Sua Porta ele está na TV Litoral, é uma alegria para nós, né? E dentro disso nós estamos sempre entrando na TV quando? Todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 10 horas da noite. No YouTube ele vai às 8 da noite, mas na TV às 10 da noite, sempre com uma personalidade. E professor, antes de nós iniciarmos, eu gostaria que tu te apresentasse, falasse qual é a tua cidade, de onde é que tu vem. Hoje tu está em Torres, mas tu é natural da onde? Um pouquinho da tua história para os nossos espectadores conhecer um pouco mais o professor Anselmo. Bacana, legal. Eu sou, como diziam os meus avós, nascido e criado, Uhum. né? Aqui de Torres mesmo, então a gente é sempre um pouco suspeito falar da mais bela praia, né, da cidade, da mais bela praia do Rio Grande do Sul. Mas sou nascido e criado aqui, tenho formação em licenciatura na Educação Física na UBRA, né? Depois me voltei um pouquinho mais para a questão de gestão, né? Gestão de pessoas, tenho pós-graduação nessa área também. E depois, claro, né, a gente vai conhecendo as pessoas, vai tendo um relacionamento, isso vai te formando também e te conduzindo para outras áreas, que é um pouquinho disso que a gente vai falar aí, do encantamento Disney, da forma de abordar isso dentro das empresas. E depois também a gente sabe que nós somos corpo, alma, mente, né? E espiritual também. Então, fui buscar uma formação em teologia também, tenho pós em teologia. Então, são coisas que aos pouquinhos a gente vai agregando na nossa vida para poder contribuir com as pessoas à nossa volta também. Perfeito. Nós da Dentista à Sua Porta, né, já trabalhamos com o professor Anselmo há alguns anos, justamente porque ele trabalha com consultoria nesse jeito Disney de atender. Que eu gostaria que ele explanasse um pouquinho o que é o encantamento Disney, né? Porque o professor Anselmo ele trabalha com palestras motivacionais e dentro disso ele também faz consultoria, mas levando o atendimento de uma forma completamente diferente. E eu gostaria um pouquinho que tu falasse o que é esse encantamento Disney e como isso pode entrar dentro das empresas, professor. Perfeito. A gente às vezes olha para o universo Disney e pensa, mas como assim? Como que eu vou atender como a Disney, né? Que é um parque de diversões. Mas o grande segredo tá, e é esse o conceito Disney se baseia principalmente nisso, que são os detalhes, né? Tá atento aos detalhes. Um detalhezinho desde da sua empresa de limpeza, de organização, a forma como você aborda o seu cliente. Então a palavra já diz, né? É o encantamento. Porque assim, vamos usar aqui o teu negócio como exemplo, né? Nós temos várias clínicas odontológicas, mas qual é o diferencial da Dentista à Sua Porta? Né? Então, o detalhe e o diferencial, a forma como você aborda as pessoas, a forma como você trata até mesmo os seus colaboradores. Né? Hoje nós temos um exemplo aqui que já está bem enraizado, a Dentista à Sua Porta hoje são os seus colaboradores de elenco. Né? Por quê? Porque nós estamos preparando todos eles para dar um show de atendimento. Então, o efeito de encantar a Disney é isso, é estar atento a detalhes, não só do local, do ambiente da empresa, mas também
das pessoas que estão sendo atendidas naquele lugar. Uhum. E, por exemplo, professor, esse encantamento Disney, ele veio, como é que foi esse processo? Porque o professor, ele trabalhou muitos anos no Sesc, Exato. né? Inclusive foi para a parte da gerência em Porto Alegre, Isso. justamente por quê? Porque ele trabalhava sempre com essa capacitação do Sesc Atende, né, professor? Exatamente, Que é exatamente, referência no Brasil. E exatamente. Torres ganhou várias vezes vários prêmios do melhor do Brasil. Até o Sesc aqui é fantástico, justamente por esse atendimento diferenciado. E o professor Anselmo, ele estava envolvido diretamente com isso, e tu aprendeu, né, começou a se Exato. capacitar com essa demanda, né, E a professor? curiosidade pelas capacitações, pelos treinamentos vem dali, né? O Uhum. SESC é uma empresa que se preocupa muito isso, então durante o ano nós tínhamos 3, 4 capacitações, sendo uma voltada especificamente para atendimento, e eu vi aquelas pessoas que eram trazidas ali para realizar aquele treinamento, e foi da mesma forma a formação em educação física. Eu sempre digo assim, ó, faça o que você faz da melhor forma, porque você está sempre sendo olhado por alguém, observado por alguém. E eu fui inspirado para a educação física por um professor na escola. Eu olhei ele dando aula e eu disse, eu quero ser esse cara. Fui Uhum. buscar educação física. A mesma coisa aconteceu com as palestras, com os Como é que treinamentos. era o nome do professor? Professor Dizornei, Dizornei. Escola Marcílio Dias. Ah, que legal. O professor ele tem esse poder, né, de influenciar quando ele vai lá e executa bem o seu trabalho, ele inspira pessoas. E o encantamento Disney veio também através de um treinamento. Nós estávamos num treinamento, eu até trabalhei no Sesc com recreação hoteleira, né? Uhum. E num treinamento desses, um dos palestrantes mencionou um livro e disse que se quisesse, ele tinha a versão em PDF, poderia, né, tranquilamente Disponibilizar. passar, disponibilizar. E eu, primeira leitura que eu fiz, os 2 primeiros capítulos, eu me apaixonei, devorei o livro, fui atrás de outros, né, fui atrás de alguns treinamentos também, para que eu pudesse poder levar isso para mais pessoas, disseminar essa ideia de encantamento para mais pessoas. Porque é justamente tu criar uma experiência, né, professor? Exato. Então, o Walt Disney, quando ele pensou no parque, ele chegava a fazer coisas que na época pareciam absurdas, Loucuras, loucuras. loucuras, né? Tem um case muito famoso dele, eu até já compartilhei num treinamento aqui com vocês, que ele andava de joelhos, com joelheiras, ele andava de joelhos pelo parque. E por quê? Porque quem era o cliente principal dele? Né? O encantamento traz o foco para isso. O cliente principal era as crianças. Ah, mas os pais que levam? Sim, mas as crianças levam os pais até o parque. Né? Então ele andava de joelhos para quê? Ele queria deixar tudo na altura e na visão das crianças. Então hoje na Disney você vai lá, as vitrines são bem baixas. Né? Tudo é voltado para as crianças, as catracas são baixas, porque quem passa com as catracas são as crianças. Então é tudo voltado para o seu cliente principal, para que aquela pessoa tenha essa verdadeira experiência. E não é à toa, né, que esse conceito aplicado, esse conceito Disney, a própria Disney tem um retorno de 96% das pessoas que vão ao parque. É É comprovado. comprovado. Então eles fidelizam o cliente com o encantamento. Uhum. Nós sempre cuidamos, né, tem o controle de qualidade dos nossos atendimentos, nós fazemos a cada 3 meses, o professor Anselmo, que inclusive cuida desse processo, né, e nós fazemos sempre a avaliação. Então, quando a gente faz qualquer mudança, não é empiricamente, a gente tem todo um embasamento científico que é Exato. através de uma pesquisa de satisfação. Olha, isso aqui está sendo apontado para esse ponto. Então a gente consegue fazer essa alteração pensada e justamente traz uma qualidade no atendimento completamente diferente, numa proporção que antes, assim, empiricamente era mais complicado você conseguir fazer, Sim. porque falta às vezes ferramentas. Ficava no achismo, né? Então hoje Exatamente. você consegue embasar ali através de informações, de conceitos, de case. E você olha, o professor usa um termo que eu gosto muito, que é a fotografia, né? Você consegue enxergar realmente a realidade que está acontecendo e ali você consegue, eu preciso alterar isso, modificar dessa forma de abordagem. Então você vai construindo uma melhor forma de agradar e tornar a experiência do seu cliente inesquecível. Ô, professor Anselmo, podia pontuar aí uma dica, né, que para compartilhar aí com quem está nos assistindo, às vezes tem uma empresa, né, olha, isso aqui é uma dica interessante, que está Claro, dentro do conceito Disney, que tu podia aí revelar para claro, nós, claro. assim, uma dica que, digamos, que são muitas, mas uma assim específica, olha, para às vezes pode tocar naquele empreendedor que tá nos assistindo, olha, se eu fizer isso aqui, olha, realmente, se eu alterar, eu acho que eu vou ter um bom benefício.
Pode compartilhar conosco? Com certeza, com certeza. Eu sempre, quando nós falamos em encantamento, a gente está atento ao que o nosso próprio cliente diz, ao que o nosso próprio cliente fala. Muitas vezes tem empresas, a gente faz trabalho com empresas que eles estão gastando muito em uma consultoria, mas eles não estão atentos no maior consultor deles, que é o cliente. O cliente, aquele cliente que reclama, ele não é o pior cliente, ele é o melhor cliente. Porque muitas vezes pode ser que você passe alguma experiência para o seu cliente que ele não se agrade, que ele não gosta. Ele simplesmente não gosta. Você não tem um canal que ele possa comunicar, você não tem alguma forma que ele possa chegar até você, ele não vai gostar. Por que eu não gostar dele? Ele não vem mais. Agora, aquele cliente que ele vem até você e ele coloca de alguma forma, às vezes não até da melhor forma possível, né? Mas que aquilo seja compreensível para você e que mais clientes falem a mesma coisa, tá aí uma dica, né, para você implantar esse conceito Disney para encantar e você já tem o primeiro movimento que você precisa fazer. Então, a dica principal é estar atento ao seu cliente. Não é só atento de, eu sempre digo que antes de atender, a gente tem que entender o cliente, né? Então, é estar atento a mínimos detalhes, né? O que ele mais gosta. Tem clientes que são mais próximos, são mais pessoais, e é esse cliente que vai te vender lá fora. Então, a melhor propaganda, né? Isso é, é fato, né? A maior propaganda que você pode ter é o seu cliente satisfeito falando de você lá fora. Por exemplo, um cliente insatisfeito, ele gera grandes problemas para a Com empresa, certeza, né? com certeza. Ele gera, às vezes, gera mais problemas o insatisfeito do que o satisfeito. Porque a coisa ruim, ela toma uma proporção Tem, muito maior. exatamente, exatamente. Até nos jornais, às vezes o pessoal, mas parece que sangra um jornal. Realmente as pessoas, infelizmente, gostam, Dá mais gostam de dar ibope, dá né? mais Dá ibope mais para essas ibope. coisas ruins. Então, essa coisa de um cliente que tem uma experiência ruim contigo, você tem que tentar da melhor forma consertar aquilo, né? E dar a oportunidade dele ver uma outra experiência contigo melhor. Porque senão ele vai. Tem pesquisas aí que comprovam, né? Que uma pessoa que foi mal atendida e tem uma má experiência, tranquilamente ela vai transmitir aquilo para mais 9, 10 pessoas. E hoje isso a gente pode multiplicar, né? Porque hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem outras formas que alcança, e a gente vê vários vídeos aí de pessoas relatando situações em empresas, em locais que não foram bem atendidos. Então, eu deixo como dica principal, esteja atento e tenha canais de comunicação com o seu cliente. Sim. Professor, e como é as tuas palestras? Porque além das consultorias na gestão da qualidade, o Encantamento Disney também trabalha com palestras. Exato. Como é que são essas palestras? Mais um minutinho que nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, tu me responde. Pessoal, voltamos aqui com o professor Anselmo, que hoje está falando sobre o encantamento Disney dentro das empresas. E eu tinha perguntado antes desse primeiro break como era a parte de palestras. O professor, além de fazer a consultoria com as empresas, ele também trabalha com palestras. Como é que são as tuas palestras, professor Anselmo? Professor Diego, as minhas palestras hoje, assim, ela tem um diferencial, como nós estávamos falando há pouco do diferencial, né? Você não vai chegar numa palestra minha, vai assistir uma palestra minha e ficar ali, geralmente em torno de 40, 50 minutos que dura uma palestra, sentado. Né? A gente tem formas de intervenção, de vivências, que vão levar você a experimentar daquilo que está sendo discutido ali, daquilo que está sendo trazido como uma informação importante para... Hoje eu palestro para escolas, para empresas, né? Outro dia recebi um convite, já tenho a agenda fechada para um grupo de idosos também aqui da cidade, a pastoral do idoso aqui da cidade. Então a gente tem formas de abordar diferente. E por isso que a palestra, o pessoal já às vezes está me contratando e está dizendo, mas você vai levar aquela vivência, você vai levar aquela dinâmica, porque eu percebi que esse é o diferencial. Então, se várias palestras nós temos, claro, né, cada tema ali tem a sua forma de levar, mas que são palestras mais sentadas, você vai realmente assistir uma palestra. Na minha palestra você participa da palestra. Né? É interativa. Isso, exatamente, essa é a palavra, interativa. E o termo motivacional é uma forma de levar para o mercado para vender, mas as minhas palestras elas são provocacional. Eu gosto de tirar a pessoa da zona de conforto, mostrar para ela que ela é capaz de mais, sabe? Porque muitas vezes na vida a gente vai levando algumas, vamos usar o termo aqui, né? Vai levando algumas cacetadas assim, vai batendo, e parece que você vai desistindo, vai desacorçando, você vai engavetando sonhos, você vai guardando coisas e metas que você tem.
Então essa minha palestra é um start, para provocado mesmo, a pessoa sair provocada mesmo para ser diferente e estar atento às coisas que estão à sua volta. Professor, eu acho que muito disso, porque são palestras diferenciadas, eu acho que muito disso veio da tua formação em educação física, né? Com certeza. Por quê? O professor Anselmo foi meu treinador quando eu fazia corrida de rua. Então, antes, quando eu corria as meia maratona, corrida de rua, ele era o meu treinador. E ele trabalhava com treinamentos para grupos de corrida. Exato. E na corrida, você tem que justamente, não é o corpo, muitas vezes não é o corpo, é a mente. Exato. É conseguir vencer os seus próprios obstáculos para alcançar os objetivos. E a atividade física, ela te mostra muito isso. E a competição de uma corrida, ela consegue embasar todo esse processo, né? Então, é tu conseguir fazer com que a tua mente, às vezes, eu não vou conseguir fazer 10 quilômetros, eu não vou conseguir fazer 21, mas às vezes é a tua cabeça que está te Com limitando. certeza. E dentro dessa parte de treinamentos, quando você trabalhava ali com a atividade física, eu acho que te ajudou bastante a desenvolver essa linha de raciocínio, né? Exato. Já era ali um movimento para o diferencial, né? Porque mesmo sendo um grupo de corrida, nós estávamos atentos a isso e também conseguíamos, eu era o personal de corrida, né? Uhum. Quando nós precisávamos, e sempre precisa, né, mas de um reforço muscular, algo nesse sentido, nós direcionávamos para a academia, mas nós ficávamos voltados para um personal de corrida. Uhum. Tanto que os treinamentos sempre eram acompanhados, o professor corre junto, então nós tínhamos toda essa, já era ali um diferencial que foi trazido lá pelo nosso amigo professor Milton Felker, né? Milton Nós tínhamos Felker. aqui a nossa franquia aqui do grupo de corrida dele. Então já era uma bagagem que ele tinha pela formação dele, ele trouxe para os professores que trabalhavam e ali eu já consegui. Eu sempre digo, a gente tem que ser uma esponjinha, né? Tem que estar sugando sempre, observando o que está acontecendo e a melhor forma para você implantar aquilo e trazer aquilo para as pessoas. E participava de corrida também, né, Sim, Anselmo? Tu sim, fez sim. várias provas, Sim, né? sim. Nós corremos. O meu topo foi 21 quilômetros. 21 Fiz a quilômetros. meia maratona de Porto Alegre. Ah, Foi uma experiência assim fantástica, uma coisa que eu digo assim para quem já está correndo, pensa em correr. O esporte tem o seu poder, né? Mas a corrida é um esporte fantástico exatamente pelo mental. E você começa a olhar para o seu dia a dia, para o seu trabalho, você consegue trazer aquelas estratégias da corrida para funcionar na sua vida também, é verdade. né? De metas, pequenas metas durante o trajeto. Eu tenho que correr até tal lugar em tanta velocidade. Superação. Superar o seu limite, né? Que é o grande desafio da corrida é esse. Eu faço tanto percurso tal em tanto tempo. Como que eu posso me preparar para fazer melhor ou chegar melhor nesse tempo em condições físicas melhores, né? Ou às vezes tu não acredita que tu possa um dia chegar naquele ponto, e daí quando tu supera, tu já vai muito além. E Exato. na corrida tem muito isso. Às vezes a pessoa, eu não consigo correr 1 quilômetro, daqui a pouco ele está correndo E meia você, maratona. você se enxergar nesse avanço é muito legal, muito Uhum. bacana. É muito bacana mesmo. Professor, tu falou aqui, a tua formação é educador físico, hoje trabalha na Uniaselv, né? Mas também falou que tu trabalha tu fez a teologia, especialização em teologia. O que tu consegue levar isso, por exemplo, dentro de todo esse processo por que dessa capacitação? Né? E aonde tu usa isso na tua linha profissional? É assim, Diego, graças a Deus eu tive, e quero aproveitar esse momento aqui para agradecer, Deus colocou uma pessoa no meu caminho que foi a minha esposa. A minha esposa, ela já era da igreja, no momento em que conhecemos ela estava afastada, depois nós tivemos o nosso primeiro filho e a partir do momento que nós tivemos o nosso primeiro filho nós determinamos assim, nós vamos viver agora para Deus. Nós vamos ter vamos buscar conhecer mais, buscar mais essa. E então a gente entra na igreja por causa dela. Várias vezes ela me convidou para a igreja e eu criava as desculpas. Na época eu estudava, então eu criava desculpa, tinha prova, sempre tinha uma desculpa. Até que a gente diz, né? Deus vai te pegar. Jeová vai te pegar. E ele me pegou. Foi através do teatro, que é uma outra ferramenta que eu tenho, exploro bastante nas Uhum. palestras também, né? Eu organizei um grupo de teatro dentro da igreja e quando terminou aquilo eu já estava Deus realmente já havia, né, me atraído para o reino. E foi uma experiência fantástica. Então, quando eu me vi lá dentro, com possibilidade de servir ao reino, eu disse, cara, eu tenho que buscar mais. Sempre gostei, né, da questão de ler, de buscar, então me aprofundei mais nessas leituras. E quando estava na Uniaselv, estou na Uniaselv ali como coordenador, né, me surgiu essa oportunidade de uma pós-graduação em teologia e eu abracei. E foi uma experiência muito bacana, porque
o que que é a teologia, né? É falar desse Deus único e poderoso, mas ela vai trazer várias vertentes para você entender em que momento você está, né? Vai te trazer ali formas de abordagem de diversas igrejas, né? Então você começa a conhecer e se aprofundar um pouquinho mais nisso e Uhum. buscar o ensinamento do principal livro que há, né? Que é a Bíblia Uhum, Sagrada. uhum. Ah, que bacana. E isso, além da parte profissional, tu muda também a parte pessoal, Com né? certeza. Então, tu muda como indivíduo. Muda tudo, muda como pai, muda como profissional. Você começa a enxergar, a gente brinca que existem as lentes de Deus, né? Como se você colocasse um óculos na sua frente, assim, você não estava enxergando bem, mas a partir daquele momento você começa a enxergar com os olhos de Deus para tudo. Claro Uhum, que somos falhos, somos pecadores, né? Mas a tua forma de enxergar as coisas começa a mudar, a ser transformada. E aí, com essa possibilidade de estudar teologia, nós já servimos na igreja, né? E hoje eu e minha esposa estamos à frente de dois ministérios na igreja que eu acredito ser de suma importância. Já uhum, conversamos um pouquinho sobre, né? Fora do podcast, mas é que a igreja de criança, que acontece durante o próprio culto da igreja, então nós uhum, temos uma equipe lá com as irmãs que nos ajudam a servir, a ministrar na vida dessas crianças. E nós temos também o GPS Juniores, essa sigla GPS que é Guiados pelo Senhor, dos uhum. adolescentes. Então, ali as crianças vai até 5 anos, de 6, isso, 6 de 11 para 16 são os nossos juniores. Então é uma galera que hoje precisa dessa atenção e precisa entender que Deus ama eles, né? Uhum. Então, tudo que a gente faz é com esse propósito, mostrar e revelar Deus para eles. Ah, que legal. E, Anselmo, hoje tu é coordenador ali na Uniaselv, né? Exato. Ah, como é que a Uniaselv aqui em Torres, ela fica onde e quantos cursos ela disponibiliza? Poderia falar um pouquinho, para às vezes Claro, um serviço também de utilidade com pública, né? Aqui certeza, no Pôde Só Porta. com certeza. A Uniaselv, ela é uma rede é uma rede bem forte no Brasil, né? Principalmente no Nordeste, lá para cima. Santa Catarina é a matriz, em Dayal, e hoje aqui em Torres nós temos um polo, e esse polo oferece uma gama diversa de cursos na área da saúde, na área de gestão, pós-graduação, Uhum. cursos profissionalizantes, cursos técnicos, né? E a gente fica na Castelo Branco, ao ladinho da Vitória Veículos, ali que é mais Uhum. conhecido, para quem está entrando na cidade, depois que passa a Multipeças ali, a nova Multipeças, a Uniacel fica localizada ali. Hoje a gente está com cursos IAD, né? O Flex Curso, que nós chamamos, que são as aulas online, ao vivo. E aí Uhum. cada curso ali vai exigir a sua prática, seu estágio que ocorre de forma presencial. Uhum. E temos as turmas sempre presenciais. Educação física, pedagogia, administração, contábeis. Tem as semipresenciais Exato. aí. E daí ela tem algumas aulas no Isso. campus Uma ali, vez por semana, presencialmente no polo. e daí depois o resto segue em casa e com Exato. material. Material oferecido pela Unicel, material que foi até premiado, agora foi reformulado. Uhum. Então, um material muito intuitivo, com QR Code, que te leva a novas possibilidades, não só o teu livro que tem ali, o teu conteúdo básico, mas você pode buscar mais, né? A gente sempre fala um pouquinho de buscar mais e fazer a mais, fazer o diferencial. Não, perfeito. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Perspectivas para o futuro da tua vida como profissional, né? Então, dentro das tuas palestras, das tuas atividades como consultoria, o que que tu te enxerga para daqui 5 anos? Esse é um movimento que a gente tem que estar sempre fazendo, né? São os movimentos de meta, de buscar. Eu acredito, assim, que a Anselmo Souza Palestras, que é o nome da empresa, tem cada vez mais se ramificado, né? Tem ampliado, tem a região, a gente já conseguiu para fora do estado também. Então, a ideia central, professor, sempre foi de melhorar o ser humano, né? Hum. Então, eu creio assim, eu coloco muitas coisas na mão de Deus. Eu creio que a gente tem que estar preparado, mas os planos maiores do que para mim, assim, até o dia de amanhã, tá tudo na mão de Deus. Eu Então, acredito que esse movimento é o movimento correto, assim, pela minha fé, pela minha crença. Eu acredito que a gente só tem que estar preparado. perfeito. O caminho é ele quem vai fazer. Excelente. Professor, formas de contato para falar contigo, para chamar para palestras, Perfeito. consultorias, como é que a gente Nós pode temos fazer? aí o WhatsApp, né? Que hoje é a ferramenta principal, o 51 9 9696 2720. E o Instagram, o Anselmo, Anselmo Palestras. Pode procurar lá, chamar lá, que a gente vai entender aí um pouquinho do seu mercado, da sua empresa, da sua escola
e levar a melhor palestra, a melhor forma de contribuir também aí com o seu mercado, com a sua escola. E a gente fica à disposição, né, para esses contatos. Pessoal, Pôde a Sua Porta trazendo sempre personalidades diferentes. Ó, o professor Anselmo aí trouxe essa linda história de vida e ele é realmente um profissional completamente diferenciado, é uma personalidade da região, né? Trabalha aí com palestras, ele impacta muito positivamente muitas pessoas, muitas empresas, é um excelente profissional e eu quero te agradecer, professor Anselmo, em nome do elenco da Dentista Sua Porta, por ter vindo aqui, disponibilizado um pouquinho do teu tempo para conversar sobre você, essa personalidade diferenciada, e também já peço a Deus que Deus te abençoe ricamente. Amém, amém a nós, né? A gente sabe que sem ele nada serve, né? Mas agradecer também a oportunidade, né, professor? Eu sei que esse podcast também vai muito longe, tenho certeza, né? Nós já estamos aí com um alcance fantástico. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer ao elenco da Dentista Suporta, das outras unidades também, né? O pessoal que tem contribuído para fazer essa história acontecer. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. Pessoal, você que gostou dessa entrevista, eu já peço aqui que compartilhe. Então você pode entrar lá no YouTube, na página da Dentista Sua Porta, ou no Pôde a Sua Porta, que essa entrevista na íntegra vai estar lá também. Então você pode compartilhar, curtir com um amigo, com algum parente, por quê? Para levar essas personalidades para mais pessoas, né? Então, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, o Pôde a Sua Porta está na TV Litoral às 10 da noite e no YouTube às 8 horas da noite. Até a próxima e falou, tchau! Valeu, pessoal. Obrigadão.